2h10, boa tarde. Começa agora o Estúdio Câmara, porque em janeiro deste ano, o ministro da Educação da Finlândia deu declaração acerca da queda na pontuação em avaliações internacionais de conhecimento, como o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que envolve ciências, matemática e literatura para alunos de até 15 anos, e o TEENS, que envolve aí ciências, matemática para 4º e 8º anos. O país vem demonstrando desde 2012 uma clara e consistente tendência de piora nas notas dos estudantes, apesar de se manter entre os melhores do mundo. O Brasil, desde que o PISA foi implementado, participa do estudo comparativo internacional realizado a cada 3 anos pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O PISA oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países, vinculando dados sobre seus conhecimentos e suas atitudes em relação à aprendizagem e também aos principais fatores que moldam esta última, dentro e fora da escola. Na Finlândia, o modelo que inspirou o Brasil tem passado por transformações e medidas já foram tomadas para que o país retome a liderança, como, por exemplo, proibir celulares nas escolas e ampliar a carga horária de matemática e literatura. Em 2025, o programa vai medir pela primeira vez as competências digitais dos estudantes em todo o mundo. Inclusive, aqui no nosso país, no ano passado, nós tivemos uma discussão em torno do melhor modelo para a educação brasileira. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui no Estúdio Câmara com a Crislaine Fernandes, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp e consultora em políticas públicas. E olha só, hoje o nosso programa ele está num formato diferente, ele vai ser híbrido, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar através de uma plataforma digital com a Maria Inês Fini, que é doutora em educação, fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, ex-presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Ela é especialista em currículo, avaliação e formação de professores. Ela criou o Enem e o Enseja, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Atualmente, a Maria Inês Fini é presidente da ANBHI, que é a Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Eu vou começar por aqui com a Crislaine, seja bem-vinda. Uma satisfação tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos que nos assistem. Também boa tarde à professora Maria Inês, que é uma honra poder estabelecer esse diálogo nessa tarde aqui com ela. Muito obrigada pela oportunidade e pela nossa boa conversa que vamos seguir aí. Partindo aí dessa notícia, né, de janeiro, em que o ministro da Educação, ele afirma e ele reconhece que a Finlândia, que partiu sendo modelo e foi estudada por diversos países, sim, e que é modelo para o nosso país, tem tido uma queda. A gente tem, claro, a gente vai discutir isso, a questão da pandemia e tudo mais. Sim. Quando a gente fala nesse tema da educação, o que a gente pode pensar partindo do nosso modelo? Uma educação mais rígida, é uma que pressupõe aí no currículo as matérias obrigatórias, matemática, ciências, língua portuguesa, ou não? Um modelo que tem essa tendência de abranger várias áreas do conhecimento. A gente já chegou a um modelo ideal ou ainda temos muito a caminhar, na sua opinião? Crislaine, seja bem-vinda. Ótimo. É muito interessante ao ouvir, né, quando você elabora toda essa pergunta para a gente entender essa complexidade toda, né? Então, o primeiro ponto que você nos traz na sua pergunta, eu acho que até uma forma de contextualizar todos que nos assistem, né, é dizer assim que a Finlândia sempre foi uma grande vitrine, né, de modelo, ideal. Só que, como você mesmo disse na semana passada, na última segunda-feira, traz um noticiário e uma argumentação, né, uma preocupação do ministro de lá, que
ele foi abordado no próprio G20. Ele estava em outra localidade, fora da pauta da agenda que ele estava preocupado. Quando ele é abordado, ele deixa isso muito claro nos pontos de preocupação, né? Por que teve essa queda no ranking da Finlândia? É para dizer que a questão da mudança social, que é um dos pilares, né? Quando nós falamos sobre a questão do desenvolvimento econômico, né? O que é isso? É a configuração, os imigrantes quando vêm para aquele país, né? E aí quando você retrata, né? E vamos pensar a dimensão macro, meso e micro. Então quando você fala assim, nós estamos no modelo ideal, né? Qual que é o caminho a percorrer, o que fazer, uma educação mais rígida? Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que dizer é relacionado à questão da aprendizagem, né? Que a aprendizagem que é essa que está sendo oferecida diante do que eu digo na questão dos projetos interdisciplinares. Porque as disciplinas isoladas por si só não é o ideal. Ela precisa ter uma contextualização, ela precisa estar interligada com o projeto pedagógico. Sim, falando em projeto pedagógico, a gente sabe que existe, vou falar em especial no estado de São Paulo, mas é uma tendência inclusive do governo federal, a questão da educação em período integral. Sim. Né? A gente vê que inclusive aqui no município de Campinas particularmente, já foi anunciado também que nós em breve teremos esse modelo de educação. Qual a sua avaliação, até porque, gente, a Crislane está com um livro na mão, justamente falando aqui, olha, educação integral, caminhos possíveis para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Eu vou colocar aqui na câmera 1, que é a câmera do close, justamente falando sobre esse livro, e que a Crislane vai, inclusive, agora falar das suas impressões, das suas primeiras impressões dessa experiência em educação integral. Vamos lá, Crislane, fala para mim, basicamente, o que você observou e trouxe aqui como autora desse livro. Tá. Primeiro, sobre as minhas impressões, né? O livro nada mais é do que um resultado de uma pesquisa aprofundada que eu olho para o Brasil até chegar em Campinas, que é as implementações das escolas de educação na rede municipal, né? Mas para falar sobre as minhas impressões, então acho que é primeiro dizer que sobre esse tema, sobre essa pauta da educação integral, que no Brasil existe um histórico de continuidade e descontinuidades, né? Então existe as intencionalidades políticas, porque essa política pública, a própria história diz, né? A Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, diziam que essa política é uma política séria e cara, porque o aluno fica mais tempo na escola. Existem os jogos de interesse também, porque você tira aquela criança da rua, né? Então, assim, quando nós falamos de Campinas, como você trouxe essa informação com muita preciosidade, com muita legitimidade, Mirna, Campinas, já nesse próximo ano agora, de 2025, por volta de junho, completa-se 10 anos de implementação do projeto piloto das escolas de educação integral, então isso eu abordo no livro. E por conta das discussões, né? Então toda a política pública ela tem um processo daquilo que está na agenda, daquilo que é acompanhado na sua o acompanhamento e a sua avaliação. E ela ainda não se tornou uma política pública efetiva diante do que precisa ter diretrizes curriculares que regulamenta. Porque o que sustenta na nossa rede de ensino é um decreto que está sinalizado claramente que é um projeto piloto. Tá bem, então, quando a gente fala nessa rede municipal, então até o 9º ano, é isso que você está dizendo? A rede municipal, eu estou dizendo, no caso, as escolas da Prefeitura de Campinas. Isso, mas aí então o ensino fundamental. Ela abrange o ensino fundamental, né, que é a modalidade, e algumas escolas elas atendem até o 9º ano. Isso aí, que a gente lembra que Campinas a educação é municipalizada, então nós temos escolas públicas, estaduais e também da prefeitura que atendem o ensino fundamental 1 e 2, e depois o ensino médio é exclusivamente no ensino público, feito pelo governo do estado de São Paulo, aqui no caso do nosso estado. Quando a gente pensa nessa implementação, partindo até desse resultado aqui com essa pesquisa, olha, a gente percebe que,
por exemplo, no nosso caso, né, do Brasil, de acordo aí com o último PISA, 7 em cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não sabem resolver problemas matemáticos simples. Na sua opinião, o que está vendo? Isso, né, Mirna? É, o que está vendo? Com certeza, quando o aluno ele não consegue compreender por que ele está ali, e não é só isso, né? Ter sentido e significado as aprendizagens e os projetos. O que eu estou querendo dizer com isso, Mirna? É porque o aluno ele não consegue relacionar aquele conteúdo com o seu cotidiano. Por que eu uso a matemática? Porque qual a importância dela para a minha vida? Né? Acho que o aluno precisa compreender e entender. E quando você traz como referencial o PISA, todas as informações que nos trouxeram, né, a própria mídia, e nós estamos aqui, e eu te agradeço quando você traz esse tema, porque ele é muito complexo, mas ele precisa ser entendido, compreendido, discutido, né? Então, nós estamos falando daquele aluno que ele está na sala de aula, ele tem aquela permanência, tem o acesso, mas precisa ter uma integralidade entre as disciplinas. O aluno precisa contextualizar que a matemática, por exemplo, como você trouxe, ela não está sozinha, né? Ela dialoga com a língua portuguesa. Na aula de educação física, tem como o professor inserir o conteúdo da matemática na aula de educação física? Tem, na quadra. Os temas, por exemplo, da multiplicação, você consegue ali na quadra estabelecer toda essa equação. Relacionar. Isso está bem ligado a uma das falas do ministro da Educação da Finlândia, que ele fala que o país lá está trabalhando em conjuntos mais amplos de disciplinas. Por exemplo, a matemática, que pode ser trabalhada junto com a geografia, ou a biologia em projetos integrados. Exatamente. Hoje, com tantas transformações sociais, esse modelo integrado de educação e de disciplina é o caminho, Crislaine? É o caminho, eu acredito. Eu sempre lutei para entender, compreender, porque isso, como eu mesmo falei, né, acho que é sempre importante a gente olhar quem são os percussores, né, eu falei deles, de Anísio, de Darcy e muitos outros, mas para dizer o quê? Eu acredito que é o caminho, precisa ter diálogo, é um coletivo, é uma gestão democrática, é uma participação, e quando a gente se define o que é uma educação integral, é dizer que ela olha para as multidimensões do indivíduo. Ela olha para a formação integral em todas as áreas do conhecimento, eu acredito. Na questão da flexibilização do currículo, que nós temos uma especialista, né, a Maria Inês, aí, fantástica, como você relatou, para poder nos ajudar aí a conversar um pouquinho. Tá certo. Olha, uma outra questão também, quando a gente pensa no PISA, desde 2022, teve uma nova avaliação nesse estudo. E olha, entra o seguinte, a gente tem aqui as questões que mediram a criatividade dos estudantes de 15 anos na resolução de problemas sociais e científicos. Entre os 56 países participantes, o Brasil está na 44ª posição. E aí, mais da metade, ou seja, 54,3% desses alunos brasileiros apresentou um baixo nível de criatividade ao tentar solucionar problemas sociais e científicos apresentados nessa prova internacional. Quando a gente pensa nisso, também o que nos remete, qual é o alerta que vem, Crislaine? Eu acho que o primeiro ponto que eu quero dizer, assim, qual que é o alerta? Por que esse aluno não tem criatividade? Qual que é o meio que ele está inserido? O que está sendo oferecido para ele? São várias perguntas que você elabora e me fez pensar, né? Por que ele não é criativo, sendo que o indivíduo, a criança, o que ela mais faz é brincar, mas por que ela não consegue resolver um problema? Acho que tem algo para se pensar, né? Porque eu penso também, que eu considero que todo o conhecimento que ela tem, além dos muros da escola, acho que é importante a gente olhar para o território. Sim. Por que ela não socializa, né? Então, eu tenho uma escola que eu entendo que são várias, né? Mas falando das escolas de educação integral, a Escola Padre Francisco Silva. Conheço. Né?
que é ali na região noroeste, que ali tem o Progen, Sim. tem a escola de samba. Eu conheço aquela comunidade, né? Eu já trabalhei naquela escola e eu tenho muitas boas referências. Os alunos são super criativos, porque é muito forte aquela cultura que está naquele território, e só que a escola não barra. O muro não é alto, existe diálogo. A escola trabalha com a realidade daquela criança, né? Exatamente, a realidade que a criança está inserida, e o conhecimento vai além dos muros da escola. Acho que é importante a gente trazer isso, né? As nossas vivências. Então, posso falar, a professora Crislene está na universidade, sim, mas também eu tenho um histórico lá atrás, que eu vi, que eu acredito, porque eu vi. Ótimo, daqui a pouco você fala um pouquinho mais sobre essa vivência, porque olha só, e falando em criatividade, em Campinas existe o projeto Primeira Nota, que é um programa de musicalização em que estudantes entre 6 e 14 anos têm acesso a essa nova realidade. A música no dia a dia das crianças, seja em casa ou na escola, atua como um incentivo para o aprimoramento cognitivo, sensorial e de outras competências. A musicalização na educação, o uso dessa linguagem pode se tornar o aprendizado mais envolvente e auxiliar no desenvolvimento do raciocínio, criatividade e diversas habilidades. E olha só, e por isso a gente vai acionar aqui o Rafael Turati, que está lá na Escola de Música onde funcionou o projeto Primeira Nota e vai trazer as informações sobre isso. Rafael, é com você, boa tarde. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos que nos acompanham no Estúdio Câmara. Eu estou aqui no Semaneco, o Centro Escolar Municipal de Música Manuel José Gomes, onde é oferecido há 10 anos o projeto Primeira Nota, uma parceria que existe entre a Secretaria Municipal de Educação e o Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp. E Mirna, a gente sabe, né, que a música na educação infantil desperta o lúdico, traz diversos benefícios para a socialização das crianças, auxilia na alfabetização, e por isso quem vai explicar melhor sobre esse contexto da musicalização na educação infantil é a Leila Sarubi, diretora aqui do projeto Primeira Nota. Ô Leila, boa tarde, né, primeiramente. Qual que é o contexto da musicalização escolar? Ela é uma ferramenta pedagógica fundamental no processo formativo das crianças e dos adolescentes? Isso, com certeza. A música desenvolve, né, primeiramente num processo coletivo de ensino de música, que é o nosso, né? O nosso projeto Aprende-se Música Coletivamente. É a socialização, em primeiro lugar, né? É o trabalho em grupo. E o cognitivo, que é desenvolvido principalmente nos primeiros anos de vida. Nós atendemos a partir de 6 anos, então todo o trabalho nessa faixa etária de 6 e 7 anos é voltado a esse desenvolvimento, né? É quando as crianças estão num processo de alfabetização ainda. E restando o desenvolvimento das crianças, nós temos depois, né, o grau de dificuldade que vai aumentando na música, no aprendizado da música, até os 10 anos, que é quando eles ainda estão na musicalização conosco. Tudo isso tem ajudado muito as crianças e adolescentes a se desenvolverem, né, nos estudos, e também, através de depoimentos de muitos pais, a gente tem a questão da agressividade, que diminui, o aumento da concentração, né, um pouco do distanciamento da telinha, isso também colabora muito, porque, independentemente da música, eles são crianças, né, e criança precisa ter seu espaço para brincar. Então, o lúdico aqui, ele é presente em todo esse processo. A musicalização no ambiente de ensino consiga uma forma de interação atrativa, né? Além de dar orientações à criança por meio da letra da música, onde a criança interage com o conteúdo, também, por exemplo, existe o alfabeto, numerais, cores que eles interagem também, né? Isso, é todo um trabalho construtivo que é feito, né? Eles aprendem, né, juntamente com o ensino regular, toda essa infraestrutura escolar, mas a criatividade, né, é desenvolvida. Então, existe todo um trabalho de composição, eles escrevem as letras, eles fazem as músicas, porque, paralelo a tudo isso, tem a música em si, né? As notas musicais, o trabalho do canto coral, para eles saberem notas, conhecerem as notas, e isso aí é a diferença para a musicalização, né, para uma escola de música, do ensino regular para uma escola de música.
E existem vários caminhos para trabalhar a música com as crianças, né? Sim, existe, na verdade, o lúdico é muito forte, né, presente. Então, os desenhos, os filmes, né, que eles costumam assistir em casa, acabam assistindo aqui, e é feito todo esse trabalho, né, pelos nossos profissionais, desse link com o que nós temos aqui, nós gostaríamos que eles fizessem, né, que construíssem, que tivesse essa liberdade de criatividade. Então, nós focamos muito nessa questão. Conhecer as notas musicais, conhecer a música, conhecer a própria voz, conhecer o próprio corpo e desenvolver essa criatividade através da música. O raciocínio lógico também entra nessa questão, né? Isso, o cognitivo ele se desenvolve muito, né? Com certeza, eles têm mais facilidade, até no próprio dia a dia aqui, a gente observa quanto é rápido, né? Você dá o estímulo e eles já dão a resposta, né? Então, isso colabora muito no ensino regular, né? Para o desenvolvimento do ser humano mesmo. E as habilidades socioemocionais das crianças também são despertadas com a musicalização, né? Isso, porque a convivência, né? Convivência com os pares, a convivência com os amigos. Nós temos o detalhe aqui, inclusive, que eles vêm já com a turma no transporte, depois chega aqui, tem as suas turmas, né? Tem o convívio com os diferentes, né? Nós trabalhamos a inclusão, nós temos essa questão aqui na musicalização, no ensino de música, que é um ensino de uma escola pública de música, que é uma oportunidade para que todos aprendam a música. E também tem a questão, Leila, de surgirem talentos, né? Vocês descobrirem talentos com as crianças que aprendem desde pequeno tocar algum instrumento, né? Isso, são talentos que vão se construindo ou que vão se despertando, né, durante esses anos de frequência aqui conosco. Muitos, né, vão para o caminho da música. Nós temos ex-alunos que hoje são profissionais que trabalham aqui, que fizeram, né, a faculdade de música e estavam conosco aqui. Então, é isso, é a oportunidade, né? A música, ela abre um leque de oportunidades. Nós estamos oferecendo a oportunidade, né? Então, que as crianças, os pais tenham esse interesse, né, em trazer conosco, é uma escola pública de música, e aí vai acompanhando, né? Nem tudo são louros, tem os problemas, tem um ou outro aluno que não se adapta, porque a música, ela exige disciplina, né, dedicação, e isso às vezes fica difícil para a criança, mas é uma forma também, né, da gente reforçar o comportamento social. A musicalização na educação infantil é fundamental. Muito, muito importante. A atenção à primeira infância, né, ela é muito importante, porque nós vamos estar dando condições para que esse ser humano se desenvolva com estabilidade, né, e seja um adulto mais equilibrado, mais tranquilo, que consiga enfrentar as dificuldades. E a música faz parte desse trabalho. Leila, muito obrigado por todas essas informações, viu? Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Bom trabalho. Miriam, é isso, como a gente pôde ver, né, como a Leila falou, a musicalização na educação infantil é essencial. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rafael. Olha, a gente pôde ver aí, né, Crislaine, como é uma das ferramentas para a educação e justamente nesse quesito criatividade. Sim, e que visa a formação humana integral que nós estamos falando aí, né, pensando nela, qual o impacto do PISA. É isso mesmo, olha, e agora sim, a produção está me avisando aqui, o pessoal aqui da direção do programa, que já está conosco a Maria Inês Fini, que é doutora em educação, fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, é ex-presidente do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, especialista em currículo, avaliação e formação de professores e que criou o Enem e o Enseja, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Conectada conosco, então, boa tarde, Maria Inês, doutora Maria Inês, seja bem-vinda aqui no Estúdio Câmara. Boa tarde, meninas. Estava aqui ouvindo as duas. Vamos lá. Vamos lá, doutora Maria Inês. A gente está falando, partindo do pressuposto aqui do último INEP, né, que nós tivemos aí, inclusive, essa recente declaração do ministro da Educação da Finlândia, né, desse modelo até então considerado quase que perfeito, que tem tido, está passando por algumas transformações.
E no caso de muita coisa que acabou inspirando o nosso país quando a gente pensa numa educação integral, numa educação humanista, numa educação... Só que ainda a gente tem algumas preocupações, por exemplo, quando se fala em estudos da língua portuguesa, da matemática e tudo mais. Eu queria primeiro, em resumo, que a senhora pudesse nos trazer alguma coisa quando a gente pensa nesse modelo de educação como base, que é utilizado como base hoje no nosso país. Muito bem. Então, primeiro vamos corrigir o mais importante. Eu quero ser chamada de professora só, tá? E professora, de você. Tá bom. Tá bom? Muito bem. Vocês sabem que eu fui a primeira diretora do PISA no Brasil, né? Eu gostaria de fazer algumas colocações sobre o uso, inclusive, dos resultados. O PISA é um exame muito bem feito para jovens de 15 anos do mundo inteiro e que nos demais países, aos 15 anos, já se completou, então, o ciclo da educação básica, não é? Qual é a finalidade? A finalidade é ver se, ao final desse perfil de conclusão, os jovens já dominam as estruturas mais importantes para poder seguir com a vida acadêmica e social. Então, o PISA é avaliado a cada 3 anos, muda a ênfase, né? O primeiro é leitura, depois matemática, depois ciências. Essas categorias novas que estão sendo incluídas agora no estudo recente, que é criatividade e pensamento colaborativo, nós ainda não vimos nenhum framework. Framework é o documento que orienta a elaboração das provas, o que vai ser avaliado e que prepara as escolas e a própria sociedade para aquilo que esta organização dos países mais desenvolvidos do mundo, que é a OCDE, está apresentando, então. O estudo é comparativo, além das provas que são aplicadas, é feito um levantamento do contexto, como a professora Crislaine falou, a importância do contexto social, econômico e político até do país. Então, é feita uma série de pesquisas que nos permitem compreender melhor os resultados. Esse resultado desses questionários são lançados num relatório muito bem feito pelo INEP. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou defensora perpétua daquelas equipes. A cada 3 anos, então, se faz um relatório maravilhoso que permite a gente compreender exatamente o que a professora Crislaine falou. Não só o perfil socioeconômico dos alunos, mas também um pouco da estruturação da escola. Por exemplo, se a permanência da equipe técnica é maior, né, aí enfrentando o problema da desigualdade, como ela falou, esse é um fator positivo que agrega melhor desempenho para os alunos. Ou seja, senhores gestores, chega de mudar a equipe técnica cada vez que muda o prefeito e o governador. Essas equipes têm que ter continuidade. Não se estrutura uma política com essa mudança que se faz de maneira com um critério eminentemente político. Então, o PISA nos traz, por exemplo, a quantidade da população adulta que tem grau superior, nos mostra a formação dos professores. Enfim, é um trabalho muito interessante que nos permite colocar o desempenho dos alunos brasileiros, que não é bom em comparação com os outros países, considerando também todos esses fatores. Agora, veja, por mais contextualizada que seja a matemática, se o aluno não aprender a desenvolver as estruturas lógicas que a matemática favorece, você pode contextualizar onde for que ele não vai aprender. Então, o que é que está faltando para nós conseguirmos fazer com que os nossos alunos aprendam? E aprendam para o PISA, para o TIMSS, para o SAEB. O que nós precisamos? Que os nossos professores aprendam aquilo que eles têm que ensinar. Lamentavelmente, os nossos cursos de formação inicial não ensinam para o professor o beabá da matemática. Vamos ensinar as estruturas lógicas que os alunos têm que aprender. Então, vejo, há todo um conjunto, nós temos hoje dados, evidências, que estão aí jogados na nossa cara da sociedade
para nos mostrar que, da maneira como nós estamos trabalhando, nós não vamos fazer o que as nossas crianças aprendam. Então, aprender a matemática é fundamental, dominar as estruturas lógico-matemáticas, mais, menos, igual, diferente, perto, longe, começa lá na pré-escola, gente. Campinas fez uma coisa maravilhosa agora, que zerou o número de candidatos para a creche. Quer dizer, eu não quero fazer eleger aí ao nosso prefeito, mas zerar o número de creche é o primeiro passo importante para a qualidade da educação. Criança tem que estar na escola. Agora, nós temos que apoiar os nossos professores. Eu não estou culpando o professor, eu só estou dizendo que há um alerta para todos nós, sociedade, pais, porque as coisas como estão, não estão indo bem. Então, nós temos que aumentar as nossas chances de favorecer o desenvolvimento desses alunos. Essa é a minha questão inicial. Agora, vamos lá. Maria Inês, você falou de uma questão muito importante, que é a profunda valorização dos professores, não só no sentido salarial, é claro que a questão financeira é de suma importância, mas também nas condições de trabalho para esse profissional, né? Isso mesmo, viu? Você toca num assunto importante e que, queiramos ou não, ele está vinculado ao regime ao salário. Porque o que o professor brasileiro virou? Ele virou um dadeiro de aula, porque ele acumula jornadas para poder ter o mínimo de dignidade para sobreviver. Olha, vocês são mulheres, donas de casa, quem nos ouve, com o salário de uma jornada só, o professor não vive. Então, o que ele faz? Ele faz uma jornada numa escola e complementa essa jornada na outra, e muitas vezes, gente, 70% deles tem uma terceira jornada de trabalho na rede pública. Quer dizer, qual é o tempo que a gente tem para planejar, para refletir, para olhar para os dados da avaliação, para se sentir incomodado com isso? O professor, ele próprio se autodesculpa, não sei, não tenho nada com isso, eu corro daqui, eu corro dali, eu dou conta de fazer o que eu tenho que fazer. E vou dizer para vocês, viu, os nossos professores brasileiros são heróis e heroínas, porque aguentar esse tipo de trabalho, essa carga horária, não é para qualquer pessoa. Tanto é que eles estão estressados, estão doentes, e a pandemia veio acentuar tudo isso. Então, eu acho que é um desafio enorme, que não é só salário, mas a gente tem que pensar que está em volta do salário essa perspectiva de dedicação do professor, para ele poder se aprimorar, aprender. Olha quantos desafios novos, gente. Não só pela tecnologia, mas desafios assim, de questões, como a professora Gilane mencionou, de você tocar uma educação humanista, uma educação que inclui a todos, uma educação que inclui os diferentes, uma educação que inclui valores e princípios com os quais a escola não se preocupava recentemente, né? Eu tenho 76 anos de idade e me formei e estudei na Escola Normal de Campinas com muito orgulho, no Instituto de Educação Carlos Gomes e no Colégio Estadual Culto à Ciência. Foram os meus berços. Não havia discussão, nós tínhamos valores éticos, valores morais absolutamente embrenhados no cotidiano da escola. Hoje, gente, o próprio contexto da sociedade invadiu a escola. Hoje nós estamos tendo que lidar com problemas que, no passado, eles não entravam na escola, no cotidiano. Drogas, a sexualização da juventude, quantos atrativos, né, com os quais nós temos que conviver. E mais uma coisa, nós temos que aprender a conviver com as famílias. Porque se as famílias não ajudarem a escola, nós não conseguiremos obter o êxito que a gente precisa com as nossas crianças. Tá certo? Então, tá certo. Maria Inês, olha, já que a gente está falando de educação, o resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, já está disponível para consulta na página do INEP, a página do participante. Para acessar as notas, é preciso usar o login gov.br com o CPF e a senha do candidato. No entanto, a gente tentou, inclusive, um pouquinho antes de entrar aqui no Estúdio Câmara, o site está com uma certa instabilidade, provavelmente porque são muitos candidatos que estão tentando acessar ao mesmo tempo, então é preciso ter um pouquinho de
cuidado e paciência. Vale lembrar que os treineiros, que são os alunos que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar os seus conhecimentos, devem ter suas notas divulgadas em até 60 dias. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O exame permite aos participantes concorrer a vagas em universidades públicas e privadas e até a financiamento e bolsas privadas. Além disso, também é aceito em dezenas de instituições internacionais, inclusive o SISU, que é o programa do Ministério da Educação, que seleciona estudantes para universidades públicas. Começa na próxima sexta-feira, daqui a pouco trago mais informações a respeito do SISU. Por aqui nós vamos para um breve intervalo e na sequência retornaremos com a Maria Inês e também com a Crislaine aqui no Estúdio Câmara, que hoje está de forma híbrida. Não saia daí. Hoje o tema do Estúdio Câmara é educação, tratamos aqui da questão do PISA, da educação integral e no estúdio a Crislaine Fernandes e aqui pelo Zoom a Maria Inês Sweeney, que é inclusive fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, ex-presidente do INEP. Nós falávamos aí da qualidade e eu dei uma notinha do Enem. Olha, que no intervalo, eu vou aproveitar rapidamente, a Crislaine deu um testemunhal aqui, Maria Inês, que inclusive ela é fruto do Enem. A sua formação vem como fruto do Enem e do ProUni. Conta pra gente aqui, conta pra todo mundo. Eu agradeço, né, professora Maria Inês, em rápidas palavras de todos que nos assistem, né, eu comentei aqui com a Mirna uma nota, falei assim, nossa, que alegria quando você anuncia sobre o Enem, porque eu sou fruto dessa política pública, né? E que após é o ProUni e que eu venho, da onde eu venho, né? Da onde eu venho, eu não, os muros da universidade eram muito altos para mim, né? E aí na faculdade nasceu o sonho de fazer o mestrado, porque foi dentro da universidade que eu vi que existia essa possibilidade. Era a faculdade privada? Sim, mas foi através do ProUni, foi através do Enem. Então, a importância dessa política, e aí passou-se tantos anos, né? Hoje eu já estou terminando o meu pós-doutorado, sou professora lá na universidade, na Faculdade de Educação. Então, nada é impossível, né? Nada é impossível, mas as políticas públicas, elas têm muita força. E eu fico muito feliz quando a professora Maria Inês está aqui conosco, que eu sei que ela é uma daquelas que lutou muito, mas muito para que isso acontecesse. É verdade, Maria Inês, né? Fala um pouquinho dessa luta, né? Olha, Crislaine, você sabe que o seu depoimento, aliado a inúmeros outros, às vezes as pessoas me param na rua e perguntam, mas você é mesmo a mãe do Enem? Eu digo sim. Aí me contam dos sonhos realizados, como você contou. E você sabe que todos nós, profissionais da educação, recebemos muito pouco dinheiro, né? E que este depoimento, como o seu, que centenas de milhares de pessoas têm a gentileza de fazer para mim, são o meu salário moral. O meu salário moral é esse depoimento. Eu fico muito feliz de saber que você ingressou no ensino superior usando o Enem, e que hoje é professora de uma das mais importantes universidades do país. Muito obrigada por sua gentileza de dizer isso, viu, Gislene? E o Enem, é assim, tem resistido a inúmeras tentativas de modificar, de acabar, de voltar, de fazer ele virar um bombril, depois tira o não sei o quê. Enfim, vamos resistir todos, né, e lutar pelo Enem. De fato, ele foi um grande diferencial na educação brasileira. Tá certo. E muito, viu, gente? Quando o PISA foi realizado pela primeira vez, e o Brasil participou como convidado por mérito da professora Maria Helena de Castro, que na ocasião era a presidente do INEP, eu era só uma diretora técnica, nós fomos à apresentação dos resultados e o PISA tinha apenas 42 membros participantes e o Brasil era convidado, o Brasil e o Chile, né?
E eu levei toda a documentação do Enem, fizemos a versão para o inglês e apresentamos lá. E o Enem original, lá de 98, ele tem muito da inspiração do PISA Internacional, né? As equipes da USP, da Unicamp, da Federal de Pernambuco, da Unesp, que me ajudaram a formatar esse exame, nós fomos depois ser treinados pela equipe do PISA, né? Então fomos lá, passamos 15 dias morrendo de estudar tudo, matemática, o que for, para compreender um pouco como é que essa avaliação é feita por dentro, porque isso é muito importante. E nós estamos num momento do início do ano, onde as escolas estão se organizando e hoje, este ano, vão fazer outra vez o SAEB. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer para as equipes técnicas se apropriarem da estrutura do SAEB 2025, do que vai ser avaliado e como vai ser avaliado, não para fazer treinamento de aluno, viu, gente? Porque isso não funciona. Não é para treinar aluno, mas é para incluir as categorias de avaliação do SAEB no seu projeto ao longo do ano inteiro. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer esse alerta, então, para os dirigentes que estiverem nos ouvindo, para buscar as informações no site do INEP para a matriz de referência da avaliação, porque lá está tudo descrito, o que e como será avaliado. O segundo, o quinto e o 9º ano e o 3º ano do ensino médio. Então, eu faço esse alento, porque o poder da avaliação é esse, ele é muito grande, desde que a gente compreenda como é que elas foram estruturadas, o que é que elas estão avaliando, para a gente poder compreender o que os resultados estão sinalizando. Porque não é o ranking que importa, tá certo? Não é o ranking que importa, mas é fundamental que a gente compreenda. Agora, a nota do município, ela é importantíssima porque isso tem influência direta no ICMS. Então, é fundamental que a gente compreenda o que vai ser avaliado. Então, faço esse alerta, aproveitando a gentileza do convite dessa tarde, um alerta para dizer aos nossos dirigentes, professores, que se interessem para compreender como é que está sendo estruturada a avaliação. Maria Inês, em 2025 o PISA vai ter aí mais um elemento, né, que é a questão do processo do conhecimento de ferramentas e práticas computacionais. E, inclusive, o ano passado a gente teve aí a discussão de vários especialistas qual seria o modelo ideal brasileiro para pensar numa prova de avaliação no nosso país, já que a gente tem tantos problemas, inclusive de acesso à internet, inclusive no âmbito da educação. Como que você analisa esse quesito agora que vai, como se diz, já está aí, vai ser uma realidade? Então, veja, eu quero dizer, eu gostaria de fazer uma aposta. Eu acredito que os alunos brasileiros vão se sair muito, muito, muito bem na prova de conhecimento computacional. Tenho certeza absoluta que eles vão se sair muito bem. Desde que o PISA não vai fazer isso, né, de avaliar identificação de algoritmo, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que os alunos brasileiros vão se sair muitíssimo bem. Certo. Eu tenho certeza disso. Por outro lado, a gente discutiu aqui, inclusive, olha, tô aqui, vou mostrar de novo, o livro da Crislaine, que fala sobre educação integral, os caminhos possíveis para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Inclusive, ela fez aí com base nas escolas municipais, né? Hoje, como a Crislaine já falou no primeiro bloco da sua avaliação, como você, Maria Inês, avalia esse modelo de educação integral? Eu estou dizendo basicamente nas escolas públicas, né? A gente daí não fala das particulares. Eu digo porque quando você volta falando da super jornada do professor, na prática, pelo menos o que eu vi já na educação estadual, é que o professor de matemática, ele à tarde dá informação, ele dá uma outra disciplina para ele poder... Não foram novos profissionais contratados para formar essa grade da educação integral. São os próprios professores das disciplinas
curriculares, né, tradicionais, que se adaptam para, muitas vezes, também serem os responsáveis pelas outras disciplinas. Como que é isso para vocês, profissionais da educação? E você praticamente já respondeu, não é, minha filha? A improvisação, o uso, veja bem, educação integral é uma coisa, educação em tempo integral é outra. A educação integral pressupõe todas as dimensões da pessoa humana. Então, a arte, não só a música maravilhosa, mas a expressão corporal, tá certo? O uso de instrumentos, com certeza, a dança. Então, a filosofia, a discussão de valores, o projeto de vida, a visualização de futuro e o conhecimento das disciplinas tradicionais. Veja, a escolarização formal não existe sem o português, a matemática, as ciências, a história e a geografia. Nós temos um compromisso de oferecer isso para as novas gerações. É o conhecimento construído em 21 séculos de existência da humanidade. E, a rigor, esse conhecimento ajuda as novas gerações a compreenderem a vida. Por isso que, quando a professora Crislane fala de contextualizar, não tem física que possa ser ensinada nos seus algoritmos pesados que não seja aplicada à eletricidade que nos alimenta, aos equipamentos que nos permitem ter acesso, à luz que nos acende. Então, contextualizar é, sem dúvida, mostrar essa utilidade, mas compreender o princípio gerador da energia, né? Que ele vem da onde? Da natureza. Então, este conhecimento da química, ele é fundamental para as novas gerações. Agora, é um desafio grande. Por quê? Nós usamos, até muito pouco tempo, um modelo de escola onde a gente falava, o aluno ouvia, e o bom aluno era aquele que repetia tudo aquilo que o professor falou, de preferência igualzinho. Hoje em dia, essa escola não se sustenta mais. Os alunos querem saber para que eu quero isso. E não adianta o professor responder porque vai cair na prova. Se o professor responder isso, ele já dançou. Ou então ele responde: um dia você vai dar valor. Dançou. Não adianta. Eles querem saber a utilidade agora. Por isso é que eu digo, o professor bem preparado, ele dá conta de segurar uma jornada de 8 horas, que não é brincadeira. Nós tivemos, gente, no passado, não tão recente, um pouco mais para trás, em São Paulo, na rede pública, um grande sonhador, que foi o nosso secretário, que quis organizar uma escola em tempo integral desse jeito, nossa querida mediadora, que você está falando. Sabe o que aconteceu? Os alunos pulavam o muro para fugir no período da tarde, porque eles não queriam ficar na escola. Então, nós temos que imaginar que o jovem, a criança e o jovem de hoje têm acesso a bens culturais, seja ele mais pobre ou mais favorecido, ele tem acesso a inúmeros atrativos na vida cultural e social. Então, a escola, ela tem sim que ser atraente pelo conhecimento, que nós não podemos abrir mão dele, mas nós precisamos de uma transformação radical. Segurar uma jornada dessas, gente, não é brincadeira. E não é, veja, não é com improvisação. Agora, pode o professor dobrar a jornada? Pode, mas ele precisa ser preparado para isso. A escola tem que ter um projeto integrador, não só interdisciplinar, mas tem que ser algo que atrai, que mostre resolução de problemas, projetos sociais de compromisso dos jovens. Olha, das metodologias ativas, a metodologia de projetos é aquela que mais atrai crianças e jovens. Por que cada escola não pode fazer um, dois, três grandes projetos para o contraturno? Ou seja, nós temos inteligência no Brasil, temos criatividade para poder fazer uma escola de tempo integral altamente significativa para as nossas crianças e jovens. Então, é mãos à obra. Vamos ajudar os professores, os gestores e vamos transformar a escola brasileira, principalmente a escola campineira. Certo, então, Marinês, eu agradeço a sua participação, a sua contribuição, e aqui o nosso programa está sempre aberto
para que você participe conosco sempre, tá bem? Obrigada, viu? Professora Crislaine. Eu vou procurar o seu livro. Vou procurar seu livro, viu? Tato, eu mando para ela para você desce. Ela falou para depois você passar o contato para nossa produção, que ela vai mandar um presente para você, um livro de presente. Combinado? Ótimo. Combinado. Muito obrigada para as duas. Eu que agradeço, professora. Até mais. E Crislaine, a gente percebe que, inclusive nas palavras da Marinês, essa questão que a gente conversou também antes, você tem uma experiência, além de estar dando aula na educação lá da Unicamp, você tem uma experiência em escola pública, em uma escola municipal, que trata justamente dessa questão de se tornar atrativa para aqueles alunos que frequentam a escola. Fala um pouquinho dessa experiência para nós. Acho que essa experiência, é importante dizer, que eu tive a felicidade que quando se pensou em implementar a política pública, né, as escolas de educação integral em Campinas, eu tive a oportunidade de participar lá desde o início dos estudos, né, como eram as experiências de outras cidades, de outros municípios, até fora. Então, Campinas teve esse movimento de participação coletiva entre os professores da rede e todos os outros profissionais de vários segmentos. Isso é gestão democrática, né? Você quer formular algo, mas você precisa ouvir quem está no chão da escola dentro da sua realidade. Esse é o primeiro ponto. E diante da implementação, que foi no ano de 2014, aqui em Campinas, que foi implementado esse projeto piloto, até hoje eu estou, né, que eu fui passando diante dos chamamentos das comissões, dos grupos de estudos também, né? E hoje nós estamos no movimento, né, do planejamento estratégico. Existe um grupo que está responsável para a elaboração das diretrizes curriculares, né? Mas como então tornar, assim como a Marinês disse, essa escola atrativa, que ela não seja só uma escola em tempo integral, mas que ela seja uma escola integral mesmo. Como fazer? Como fazer isso? É fantástico quando você diz, não oferecer o mais do mesmo. Tá. Né? É uma escola que, quando a gente se torna ela atrativa, eu trouxe um ponto anteriormente, né? É trazer os conhecimentos que estão além dos muros da escola. Essa questão do território, isso é muito forte. Os alunos têm muitos conhecimentos. Porque assim, se a escola cria essa barreira, como eu mesmo falei para você, né? Falei lá, ó, a escola do Padre Francisco Silva, naquela localidade tem uma escola de samba. Ali na Vila Castelo Branco, a Rosa de Prata, não é isso? Exatamente. Então, assim, na época que existe esse movimento na cidade, eu não estou dizendo que nós vamos trazer, né, a escola de samba, não estou falando disso, mas é você respeitar aquele conhecimento e como se articula, trazer a história, né? Quando foi fundada essa escola de samba? Quem eram essas pessoas? Eu estou falando dessa atração de articulando, estabelecendo esse diálogo e trazer os conhecimentos, né? Como se constituiu, porque o carnaval, né, nós estamos aproximando agora que me vem em mente. O carnaval, ele é histórico, ele é cultural no Brasil, ele tem história. Né? Quem são aquelas pessoas que decidiram transformar aquela quadra que tem ali na Vila Castelo Branco em um ponto de ensaio e tudo mais, né? Quem são esses personagens, exatamente, né? Quem são esses indivíduos, quem são essas pessoas? Por que eu estou falando isso? Dessa atratividade, né? Desse respeito com a comunidade. E você também falou da questão de que a escola, lá em especial, a gente tem vários espaços disso aqui em Campinas, mas em especial ali na Vila Castelo Branco, a gente tem um projeto de contraturno escolar, que é o Progem, né? Como que a escola conversa com esse projeto? A coisa mais bonitinha que eu acho é que o cuidado que eles têm no transporte, porque tem que atravessar uma rua, que tem uma avenida lá, nessa questão do transporte, insegurança dos alunos que saem da escola e vão para o Progem. A gente já percebe que tem essa conversa por aí. Tem. Eu vivenciei, né, muitos anos atrás, isso que você foi falando, muito obrigada por trazer isso aqui. E é isso mesmo, esse cuidado do Progem, quando ele passa até a lista, né? Ele comunica a lista dos alunos que os pais desejaram que fizessem parte do Progem, e os professores têm todo esse cuidado, olha, esse vai para o Progem. Mas é importante dizer que
E a Escola de Educação Integral, né, das redes municipais de ensino, ela realmente é às 8 horas, né? Tá ali das 8 até as 15h30. Sim. Só que tem pais que saem às 17 horas, né? As famílias, as mães às 17, às 18 horas, para onde que elas vão? E nem sempre tem a casa da avó. Então, o Progem é um projeto, né, que ele tem vários projetos que são articulados às várias áreas de conhecimento, a capoeira, aula de culinária, informática, até as oficinas de jogos, né? E os monitores ali, eles são muito bem preparados, eles são muito bem comprometidos, né, com esse cuidado com essas crianças. A gente pode pensar numa educação integral partindo também da participação comunitária, né? Sim, existem em várias regiões no Brasil, isso é notório, tem dados, pesquisas, que existe essa articulação, essa parceria. Isso acontece no Brasil. Tá, e quando a gente pensa nessa comunidade... tem um cuidado, né? Quando a gente pensa nessa educação integral, e hoje, mas aí vai ficar para um tema, para um outro programa, até porque daqui a pouquinho nosso tempo está acabando. Na sua opinião, qual é a importância da participação da comunidade em torno daquele projeto escolar? Justamente, eu percebo que às vezes há aquele dia da família na escola, sim, algumas escolas fazem esse projeto e tudo mais, e nem sempre tem uma adesão muito importante daquelas famílias. Como que a gente consegue fazer com que essa escola se torne também interessante a todos da comunidade ali? Sim. Mirna, você traz algo que nos preocupa grandemente, né? Então, assim, quando nós falamos em diversas vezes aqui, falamos sobre política pública. E a política pública nada mais são os direitos sociais implementados, que estão ali no artigo 6º da Constituição, que é desde a saúde, a educação, a moradia. E quando você fala da escola, é para dizer assim, olha, essa escola ela só existe porque existe uma demanda da população e você precisa acompanhar, você precisa participar. E assim, não existe ela ser atrativa, convidativa para ter participação se não tiver o primeiro passo. O primeiro passo é ouvir, nem que seja, porque isso ele é constitucional, está ali no ECA, participar das reuniões com as famílias, por exemplo, né? Você trouxe algo fantástico, é o dia da escola. É um dever seu, um compromisso seu enquanto mãe, pai, família, acompanhar o desenvolvimento dos estudos do seu filho. Sim. Eu estou falando de algo muito simples e tem família que não, só quer saber que nota que tirou, se foi aprovado ou não. É obrigação sua cuidar disso, é obrigação da escola. E não é. Precisa ter esse acompanhamento, precisa ter o diálogo, até o sono. Por que esse aluno está dormindo demais, né? Sim. Ele está dormindo tarde? O professor... A professora Marinês, ela falou isso com muita propriedade, né? Desse compromisso dos professores. Mas existem também aqueles professores que precisam se comprometer melhor, mas existem aqueles que estão sobrecarregados, porque além dessa demanda que tem de atender os projetos integrados, o currículo, enfim, se preocupa com essa questão. Tem professores que chamam, olha, acho que essa criança está dormindo muito tarde, está ficando no celular demais, que não cabe à família. Sim. Decisões da família, e que tanto se discute. Tanto que agora, no Brasil... Essa questão do celular, do uso da escola. A gente teve, recentemente, né, em lei estadual e agora em lei federal. Exatamente, também, inclusive. Essa semana, né, eu acompanhei o presidente da República, está em debate, né, para ser sancionado, né, a questão do uso do celular. E aí, essa demanda precisava chegar a esse ponto? Essa é a pergunta que eu fiz. Então, mas aí eu vou dar o meu testemunho, né? Eu tenho uma adolescente em casa que, olha, eu preciso levar o celular na escola para poder acessar o centro de mídias, a plataforma. Quando você vai na reunião, tem o tempo, só que eu acho que ela não sabia. Que tinha o tempo em que a plataforma tinha sido efetivamente acessada. Ué, se você leva o celular todo dia, só X horas acessadas, por quê? Então tem isso, porque é uma linha tênue, né? Olha, eu vou ter que levar o celular na escola porque eu preciso estudar. Mas aí você chega, na verdade, o tempo foi utilizado para outra coisa. Para outra coisa, para outra finalidade, que isso nos preocupa, né?
Então, quando você trouxe os dados do PISA, os temas, então, assim, os alunos leem muito pouco livro. Tudo bem que falar de livro é caro no Brasil, mas as escolas estão disponibilizando os livros. Então, e eles assim, não querem ler. Não querem ler, eles preferem pegar um celular, a rede social, e tem aquela leitura muito comprometida. A interpretação, então, nem se fala. Mas olha, isso vai. Vamos já combinar que vai ser o tema para um outro programa? Exatamente, eu agradeço. Então a gente combina que em breve nós vamos falar sobre essa questão da leitura, do uso de rede social, substituindo as informações precisas e tudo mais. Tá bom, Crislane? Obrigada. Por hoje eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade. Também estabelecer diálogo com a professora Maria Inês, que muito nos honra, né, com a participação dela. Quantas vezes eu já cheguei a acompanhar. Sinto muito honrada de estar aqui com todos vocês. Tá viu? certo, muito então obrigada. até uma próxima, viu? Até a próxima. E a gente encerra falando do SISU, assim como eu prometi. Olha, porque na próxima sexta-feira, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que é um programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para universidades públicas, abre as inscrições. Pelo segundo ano consecutivo, o programa terá apenas uma edição. As inscrições acontecem até o dia 21 de janeiro e o resultado será divulgado no dia 26 de janeiro, seguido pelo período de matrícula de 27 a 31 de janeiro. Entre 26 e 31 de janeiro, o candidato que não tiver conseguido uma vaga na chamada regular poderá manifestar interesse na lista de espera. Na inscrição, é preciso escolher até 2 opções de cursos ou instituição. Ao longo do período de inscrição, o candidato pode mudar as opções no sistema quantas vezes quiser, tomando como base as notas de corte parciais divulgadas diariamente. Há vagas para cotistas, inclusive, e as regras variam de instituição para instituição. Então, você, assim que tiver acesso aí ao seu resultado do Enem, a partir do dia 17, então, pode se inscrever aí nas instituições que estão ali credenciadas no SISU. Lembrando que, inclusive, há possibilidade de inscrições em universidades internacionais. O Estúdio Câmara fica por aqui. Até um próximo programa. Continue aqui na TV Câmara Campinas e uma boa tarde. Muito bem.